Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu já vi gente burra, sabe? O ladrão que comete crime e vacila. Mas que nem o Bolsonaro, pessoal, nossa, eu acho que ele passa todos os limites da burrice. É surreal o fato dele estar solto ainda, de tanta coisa que ele fez errado. Vamos começar com a primeira. Vocês viram que ontem teve a posse do Trump. E na posse do Trump, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto a Michelle Bolsonaro, eles não foram para o Capitólio, eles foram barrados, porque eles não tinham convite. Eles foram participar só de um jantar lá, que é pago, caríssimo, qualquer pessoa pode pagar, que é fora do Capitólio, e depois ficaram lá na neve, que nem o Bananinha fez vídeo lá na neve em Washington, e depois foram participar de um baile pós-posse, que nem tinha o Donald Trump. Isso mostra o quê, pessoal? Isso mostra que o Bolsonaro não foi convidado. Porque se ele tivesse sido convidado, o convite se estenderia pelo menos para a esposa dele, Bolsonaro e esposa. Então era só a Michelle apresentar o convite lá no Capitólio, ela teria entrado. Olha, eu fui convidado aqui com meu marido, o ex-presidente do Brasil, mas ele não pôde vir, que o passaporte dele está retido. Então eu vim no lugar dele. Beleza, eles teriam falado, pode entrar, dona Michelle, fica à vontade. Mas ela não entrou por quê? Porque não tinha convite. Então isso prova aquilo que eu falei naquele primeiro vídeo, que o Bolsonaro está violando uma medida cautelar. Ele fingiu que foi convidado para um evento que ele não foi convidado, talvez com a intenção de fuga. Isso pode ser considerado até litigância de má-fé. Então isso aí já caberia uma prisão preventiva, tá? Lembrando que prisão preventiva pode ser dada para qualquer um, tá? Tem gente aí que fala, ai, mas não prenderam o Bolsonaro por tanto crime, vão prender por um convite. KKKK. Essas pessoas não sabem o que é prisão preventiva, pessoal. O Braga Neto está preso por uma prisão preventiva. Ele nem foi julgado ainda. A prisão preventiva é quando o réu tem risco de fuga ou quando o réu pode atrapalhar as investigações, tá? Nesse caso era o risco de fuga. E como se não bastasse, né, semana passada, eu até fiz um vídeo sobre isso, o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, ele falou que o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto conversam o tempo todo. Eles estão sempre conversando, eles conversam o tempo todo. Sendo que o Xandão tinha imposto uma medida cautelar com o Bolsonaro, que ele não podia conversar com o Valdemar ou com outros investigados na mesma ação. Então o Bolsonaro violou essa medida cautelar. Só pela violação de uma medida cautelar, isso já daria uma prisão preventiva também. Que nem aconteceu com o Daniel Silveira, que eu mencionei no outro vídeo. O Xandão impôs medidas cautelares para ele, libertando ele, né, sob condicional, e ele violou as medidas cautelares e foi preso de novo. Então, só por isso daí já daria também para o Bolsonaro ser preso. Tanto que o Xandão mandou a Polícia Federal de Santa Catarina colher o depoimento do Jorginho Melo. O Xandão quer entender que palhaçada é essa. Que ele proibiu eles de conversar, eles estão conversando. Mas tudo bem, o Jorginho pode inventar uma desculpa, pode dizer que se equivocou, que mentiu, tudo bem. Pode não dar em nada. Agora, o próprio Bolsonaro, depois que ele não pôde ir na posse do Trump, ficou lá chorando. Eu não podia ir na posse do Trump. É engraçado, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Primeiro ele falou que chorou porque a mulher dele foi e ele não pôde ir. O Lula falou que tem homem que ama mais amante que a mulher. Eu amo minha mulher, pô. Eu tô chorando aqui porque eu não vou. Mentira. A mulher dele vivia viajando com aquele maquiador gay pra tudo que é lugar do mundo. Ele viajava sozinho, ela viajava com maquiador gay, ele nunca se importou. Tanto que nesse ano novo, ela ia passar no Nordeste com o maquiador gay dela, entre aspas, né? E o Bolsonaro ia passar em Brasília. Aí como a imprensa noticiou isso, eles viram que pegou mal, ela foi correndo do Nordeste para Brasília passar com ele. Nem o ano novo eles passam juntos, gente. Essa família é toda esquisita. O maquiador que diz que é gay vive aos beijos lá com a Michelle. É até irônico, né? O maquiador que diz que é gay parece que não é. O filho dele que diz que não é gay parece que é. Vai entender essa família. Segundo, quando teve as mortes na pandemia, o que o Bolsonaro falava? Chega de frescura, de mimimi. Vai ficar chorando até quando, pô? Agora ele fica chorando porque não pôde ir na posse do Trump, sendo que ele nem chefe de Estado é mais. Ele é só um ex-presidente, ele fica chorando. Mas a burrice dele é tanta que ele deu uma entrevista aí chorando, né, para variar, onde ele falou assim: eu não tenho intenção de fugir, pô. Se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Eu estive na Argentina. E sem passaporte. O que ele quer dizer? Que ele esteve na Argentina depois que o passaporte dele foi retido. Agora, o passaporte dele foi retido justamente com a proibição dele deixar o país, pessoal. Ele não pode deixar o território nacional. Então, quando e como ele foi na Argentina? Que na posse do Milei não foi. Foi o Bananinha que foi lá, tal, não sei o quê. Depois o Milei veio aqui no Brasil encontrar com ele. Agora, quando que ele foi na Argentina? E fazer o que na Argentina? E ele admite que estava sem passaporte, então ele está violando uma medida cautelar. O Xandão proibiu ele de deixar o território nacional devido ao risco de fuga. Por isso que confiscou o passaporte dele. Aí o cara chega numa entrevista, não sei se é que jornal que é, ou se é blog, o que é, e fala publicamente que ele foi para a Argentina. Não, pessoal, é muita burrice. Só aí ele está violando de novo a medida cautelar. Só aí nós já temos 3 motivos. Fingiu que foi convidado pelo Trump, vive se encontrando com o Valdemar, que ele foi caguetado pelo Jorginho Melo, e foi na Argentina, mesmo sendo proibido de deixar o território nacional. 3 motivos aí que já daria para dar uma prisão preventiva nele.
Agora eu não sei o que falta, pessoal, pro Xandão fazer isso. O cara só viola sistematicamente as medidas cautelares que o Xandão impôs. O Xandão pode fazer que nem ele fez com o Daniel Silveira. Entender que o Bolsonaro é sistemático e não respeitar a justiça. E violar as medidas impostas pela justiça. Então eu não sei o que o Xandão está esperando. Para mim, já podia ter metido já uma preventiva nele imediatamente, porque o cara admite que teve na Argentina. E aí, ele foi fazer o que na Argentina? Quando que ele foi para a Argentina? E ainda é burro de falar publicamente. É que nem o Xandão falou uma vez, né, que esses golpistas, patriotas, eles são burros, que eles ajudam a própria polícia a prender eles. Que eles fazem o crime e se filmam. No caso do Bolsonaro, ele é réu confesso. Eu estive na Argentina, pô, sem passaporte. No tocante a isso, se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Xandão, eu autorizo. Demorou já pra botar esse vagabundo na cadeia, tá? Até porque o Trump tomou posse lá e não aconteceu nada. Nem mencionou o Bolsonaro ou o Brasil, tá? Vai lá, Xandão, não deixa barato não. E aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreva no sinal, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos, comente aí qual é a sua opinião. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.